No Saiba Mais dessa semana, vamos falar sobre direito adquirido, que está previsto na Constituição e preserva uma garantia jurídica. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar com o Dr. Zélio Maia, que é advogado de direito constitucional. Dr. Zélio, explica para a gente então o que é o direito adquirido. O direito adquirido ele vem previsto tanto na Constituição, no artigo 5º, inciso 46, como na Lei de Introdução às Normas Jurídicas, que é a lei que normatiza a estrutura básica do direito brasileiro. E pelo artigo 6º especifica que o direito adquirido constitui-se, na realidade, em uma garantia instrumentalizadora do princípio da segurança jurídica. As relações humanas precisam de estabilidade. E os acontecimentos de hoje, os acontecimentos concretizados hoje, eles precisam dar a segurança para o amanhã. E aí nascem o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. E esses instrumentos buscam exatamente o princípio da segurança jurídica. Em resumo, nós poderíamos falar isso do direito adquirido. Doutor, em que áreas do direito, então, esse assunto é mais discutido? Nas duas grandes áreas do direito, nós podemos citar referências permanentes do direito adquirido, que é no direito civil, no sentido geral, e com grande incidência no direito administrativo, em que no direito administrativo ganha importância o direito adquirido quando se fala em servidores públicos. E por que isso? Porque nos últimos 20 anos o Brasil passou por diversas reformas no campo da administração pública, especialmente no regime administrativo, ou seja, a administração pública em geral passou por grandes alterações, e no regime previdenciário, em que nós sabemos que a cada ano nasce uma preocupação latente de uma alteração no que diz respeito ao tempo previdenciário. E com isso, o direito adquirido está sempre em discussão nessa área. A gente pode dizer, então, que não há direito adquirido em regime jurídico? O que é o direito adquirido? O direito adquirido, em resumo bem rápido, nada mais é do que, cumprindo determinados requisitos previstos em lei, se completou o ciclo formativo daquele direito. Se você trabalha, por exemplo, 30 dias, você adquire o direito de receber o salário. Aqueles 30 dias trabalhados são intocáveis, é direito adquirido seu. Então, a partir do momento que isso se incorpora ao seu patrimônio jurídico, nasce para você o direito de exigir o cumprimento daquele direito já completado. Ele se distingue da expectativa de direito. O que é a expectativa de direito? É quando esse ciclo ainda não se concretizou, quando esse ciclo ainda não se completou. Aí você tem mera expectativa de direito. Essa discussão de direito adquirido, de um lado, expectativa de direito, de outro, ela é muito acentuada no que diz respeito a servidor público. Porque o servidor público, ele adere com o concurso público, ao passar no concurso público, ao tomar posse, ele adere a um regime estabelecido pela legislação. Em direito administrativo, você não é regido por um contrato, porque no contrato você firmou as regras e essas regras são imutáveis. Já no regime de direito administrativo, isso muda completamente. Você adere a um regime jurídico estabelecido por lei. Por quê? Porque a administração pública é regida pelo princípio da legalidade. Então, se você aderiu à lei, se essa lei vier a desaparecer e em seu lugar vier a ser estabelecida uma nova regra, evidentemente que você passará para esse novo regime jurídico. Em resumo, esse regime jurídico, portanto, ele não é seu, ele é da administração pública. E uma vez mudando, você vai ter que se inserir dentro daquele novo regime. Por isso que se fala que não se adquire direito a regime jurídico. Se eu, por exemplo, ao ingressar no serviço público, eu tinha uma expectativa que 3 anos depois eu iria alcançar a estabilidade, que essa é a regra vigente hoje, mas ao 2º ano entrou em vigor uma nova regra dizendo que eu preciso de 5 anos para alcançar a estabilidade, eu terei que completar o 5º ano. Ou seja, aquela regra daquele regime de 3 anos foi alterada para 5 anos e a ele eu devo aderir. Doutor, como evoluiu então essa jurisprudência sobre esse assunto no STF? Eu costumo dizer que nesse campo o STF não evoluiu, ele foi mais ou menos estável, se a gente pensar em evolução, em mudança de posicionamentos. Por exemplo, o caso mais emblemático do Supremo Tribunal Federal, sem dúvida nenhuma, foi a questão da contribuição previdenciária dos inativos. Qual era o regime jurídico existente? O regime jurídico existente era servidor aposentado não deve pagar contribuição previdenciária.
E veio a emenda constitucional número 41 e disse: servidor aposentado vai pagar contribuição previdenciária. Muito bem. E aí foram ao Supremo Tribunal Federal, exatamente em uma ação direta de inconstitucionalidade, para discutir a violação ao direito adquirido, que isso estaria violando o direito adquirido. E o Supremo Tribunal Federal afirmou, aliás, reafirmou sua tradicional posição de que ali nós estávamos diante de um regime jurídico estabelecido por uma regra que não era do servidor, não era do aposentado, mas sim da administração pública e do regime previdenciário. Logo, deveria sim se inserir aquelas novas regras. Consequentemente, julgou a ação improcedente. Está certo que essa ação teve 4 votos contrários, né, isso, Marco Aurélio, Celso de Mello e mais 2 que não me recordo nesse momento, em que eles eram favoráveis à tese contrária de que essa alteração estaria sim violando o direito adquirido daqueles aposentados. Mas foi voto vencido e o que interessa é exatamente a conclusão final. Depois disso, nós não tivemos absolutamente nenhuma manifestação do Supremo que contrariasse esse posicionamento. Nós temos hoje em tramitação uma ação direta de inconstitucionalidade que discute algo que gravita em torno do direito adquirido. Mas a discussão central não é em si o direito adquirido, mas sim se uma emenda à Constituição pode ou não tocar no direito adquirido. É uma discussão que está ainda tramitando no Supremo, mas não teve conclusão. Mas não é especificamente alterando o posicionamento do direito adquirido. Não houve, então, uma flexibilização da Corte, o entendimento se manteve o mesmo. Exatamente. Inclusive, esse entendimento de que o direito adquirido não se adquire em face de regime jurídico, isso nós podemos até falar centenário, esse posicionamento. Ou seja, há décadas o Supremo Tribunal Federal vem reafirmando. Tanto que neste julgamento da emenda constitucional número 41, o Supremo Tribunal Federal invoca diversos julgados com mais de 2 décadas de pronunciamento.